Olá, meus amigos. Eu finalmente estou aqui de novo gravando para vocês e eu peço desculpa por todos esses dias que eu fiquei sem gravar, sem postar nada aqui no canal. O canal que já era novo, tinha pouco vídeo e mesmo assim eu não alimentei ele. Isso pelo fato de que eu passei há um tempo a refletir sobre algumas atitudes minhas, a refletir também sobre se eu tenho condições de ensinar algo e é coisas que a gente deve sim se importar. E também eu tentei gravar esse vídeo por menos umas 8 vezes ou mais, mas nunca consegui isso por causa de falta de experiência tanto com a câmera quanto com a edição. Se você está vendo esse vídeo provavelmente agora, você pode estar vendo ele até mesmo sem nenhum tipo de edição ou no mínimo corte. E olha lá se tiver corte. Eu sinto muita dificuldade para mexer com a parte eletrônica e com essa parte essa parte técnica de definição e tal. Mas hoje eu gostaria de gravar algo que eu já tenho há muito tempo desejado no meu coração sobre o livro do Gordon Clark, Deus e o Mal, o problema resolvido, publicado pela editora Monergismo. Esse livro ele veio aqui para o português, mas ele fazia parte de um livro maior do Gordon Clark. Esse aqui é apenas um capítulo. E eu gostaria de comentar e fazer uma defesa a esse teólogo que eu tanto amo, eu tanto admiro. E aqueles que me acompanham na rede social sabem muito bem disso. Eu faço parte de um projeto chamado Projeto Gordon Clark. Curtam ele no Facebook. E eu gostaria então de expor o que Gordon Clark ele queria dizer com autor do pecado. E pecado ele tem uma relação aqui no livro de Gordon Clark com o mal. Gordon Clark ele não é um filósofo fácil de se ler, é um teólogo simples nas suas reflexões, ele é profundo. Assim como os filósofos são, assim como os bons teólogos também são, muitas das vezes, principalmente em temas tão difíceis e tem se discutido há milhares de anos pela filosofia e pela teologia, como o mal ele vem em existência, Deus por acaso é culpado, e principalmente no sistema do Gordon Clark, do calvinismo, e ainda mais um calvinista seguindo um supralapsarianismo teleológico, que me parece que foi ele que criou esse supralapsarianismo teológico, segundo o Sam Storms ele apresenta no seu livro, mas ou por menos ele é citado lá. Mas algo é muito interessante no pensamento de Gordon Clark. Antes de eu responder à questão do Gordon Clark, o que ele queria dizer com o autor do pecado e mal, e que, como eu já disse, eles têm uma relação, eu gostaria de responder, no caso esse vídeo é uma resposta, mas é aquela questão, Gordon Clark ele é racionalista, e se ele for racionalista, então quer dizer que as suas conclusões, que no caso tem nesse livro, as suas respostas, ela deve proceder de uma linha racionalista. Ele é um neoplatônico, será? Gordon Clark ele não assumiu nenhum tipo de filosofia da epistemologia e abraçou por completo nem o empirismo, nem o racionalismo, nem o irracionalismo, muito menos. Ele criou sua própria filosofia, criou nesse sentido, porque eu creio, ou me parece que é algo propriamente derivado das escrituras, que o nosso conhecimento, nós só podemos obter conhecimento verdadeiro por meio das escrituras, por meio de proposições que sejam derivadas dela. É algo completamente diferente do empirismo. Gordon Clark ele fez fortes críticas a isso. Quem lê o livro dele, Três Tipos de Filosofia Religiosa, sabe muito bem que ele não é um racionalista. Pelo contrário, ele faz críticas fortes a esse sistema, tanto a ele, o empirismo e o racionalismo, e estabelece o seu próprio, que é conhecido como escrituralismo. Ganha outros nomes também, como pressuposicionalismo e dogmatismo, mas como o pressuposicionalismo e dogmatismo eles têm mais relação com outras áreas da teologia, no caso aqui, ele assume uma palavra chamada escrituralismo que a melhor define, pois nosso conhecimento verdadeiro ele só pode ser derivado das escrituras. E talvez isso tenha uma grande relação
Eu não sei quem veio primeiro, no caso o ovo ou a galinha, com no caso a sua apologética pressuposicional. Ele fica muito conhecido por se encontrar com Van Til na OPC, comunidade da qual ele ajuda a fundar, coisas que normalmente as pessoas, ao criticarem Clarke, os vantilianos, eles não dizem. Há uma grande controvérsia nessa comunidade, isso fez de Clarke também muito mais conhecido, principalmente aqui no Brasil. Os escritos dele, ele está sendo mais conhecido agora por essa questão do calvinismo. As pessoas começam a adentrar no pensamento reformado e acabam se deparando com livros como desse tipo. Infelizmente não são muitas cópias, isso mostra que não chegou à mão de muitas pessoas, mas ainda assim é uma quantidade um pouco relevante. Aí o calvinismo cada dia tem crescido mais, as pessoas têm buscado conhecer, e glória a Deus por isso. Gordon Clarke, ele vai dizer que Deus, ele é o autor do pecado e Deus, ele não é o autor do pecado. E como eu já disse anteriormente, as coisas com Gordon Clarke não é simples. Gordon Clarke, ele era um filósofo, ele foi um doutor em filosofia, de autoconhecimento, de filosofia grega, e os termos que ele usa também não são simples. Mas eu quero hoje explicar para você o que Gordon Clarke ele quer dizer com isso, e tirar Gordon Clarke do paredão daqueles que têm acusado ele de não ser confessional, ou não ser bíblico, ou ser herético, por afirmar que Deus ele é autor do pecado. Primeiro, a autoria para Gordon Clarke, ela não tem relação somente com aquele que pratica, com aquele que comete atos. Então, para isso, ele vai definir um termo chamado os secundários, aqueles que são os agentes secundários. Esses agentes secundários, eles estão submetidos a um agente primário. Esse agente primário, no caso, é Deus. Deus, ele decreta todas as coisas. No sistema calvinista, nós vemos isso na Confissão de Westminster, muito claro. Deus decretou todas as coisas, baseado também em Efésios capítulo 1. E esse decreto de Deus, ele vai acontecer na história. Só que para esse decreto de Deus acontecer na história, é necessário dos agentes secundários, ou seja, nós, para obedecermos o decreto de Deus. Então, isso para Gordon Clarke é autoria. Para Gordon Clarke, Deus, por decretar todas essas coisas, seja as nossas ações boas ou as nossas más, e essa é a questão do debate, então ele é o autor. E ele vai fazer uma relação com aquele escritor que escreve um livro, ele é o autor desse livro, mas aqueles personagens que ele colocou nesse livro, que fazem diversas coisas, e pode ser muito bem atrocidades, Deus, ele não é aquele quem faz aquilo que ele escreveu dos agentes. Ou seja, os agentes, eles fazem por si só, mas eles estão obedecendo ao decreto de Deus. E para Gordon Clarke, isso é autoria. E quando ele se refere que Deus ele é o autor do pecado, ele está simplesmente dizendo que Deus é aquele que decretou o pecado. Nós vemos isso muito claramente nas Escrituras. Nós vemos isso em Atos capítulo 4, versos 26 e 27, quando nós temos ali um plano de fundo histórico, onde mostra que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, eles se levantaram contra Jesus para matá-lo e crucificar. Nós vemos, então, diversas passagens das Escrituras, Deus ele determinando o pecado. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente, quando eu for falar sobre o conceito ex-lex. E a outra coisa que Gordon Clarke ele diz que Deus ele não é o autor do pecado, é no sentido daquele que pratica. Como eu já bem disse, Gordon Clarke ele nunca assumiu esse tipo de teologia. As pessoas hoje, então, elas levantam alguns textos da Confissão de Fé de Westminster. Gordon Clarke ele era um presbiteriano, ele estava submetido a essa confissão também, até mesmo dentro da OPC, e acusam ele de ser herético nessa questão. Mas Gordon Clarke ele não afirma com a Confissão de Fé de Westminster de Deus, diz que Deus ele não é o autor do pecado. Gordon Clarke ele nunca foi contra essa questão. Porque a Confissão de Fé e alguns textos de João Calvino, você pode reparar, se você pegar alguns textos antigos, quando vai falar a respeito de autoria do pecado, o texto, ele dentro ali do seu ambiente, ele está relacionando com a prática do pecado. E Gordon Clarke, ele nunca afirmou isso.
para Gordon Clark, Deus é santo. Sim, Deus é santo. E Deus, ele não comete pecado. Deus, ele não é aquele que pratica. Gordon Clark nunca ensinou tal tipo. E o que acontece hoje é que as pessoas têm atribuído esse segundo significado a Gordon Clark, não aquele primeiro que eu defini. Então é algo muito perigoso. Aí, como diz Pondé, ou é ignorância ou é desonestidade. Mas me parece que muitas das vezes é desonestidade. E isso é simplesmente triste, principalmente no meio cristão. Eu vou trazer, por exemplo, na página 81, aquela que foi citada, da pergunta inicial, mostrando o que Gordon Clark ele tinha a dizer sobre isso. É Deus a causa imediata do pecado? Ou mais claramente, Deus comete pecado? Essa é uma questão que diz respeito à santidade de Deus. Ora, deveria estar claro que Deus não comete pecado, tanto quanto não está escrevendo essas palavras. Embora a traição de Cristo tenha sido ordenada desde a eternidade, como meio de efetivar a expiação foi Judas, não Deus quem traiu Cristo. As causas secundárias, ou seja, essas causas secundárias somos nós, submetidos a um decreto de Deus, assim como Judas, na história não são eliminadas pela causalidade divina, mas ao contrário, são confirmadas, e o alto dessas causas secundárias, tanto justos quanto os pecaminosos, devem ser atribuídos imediatamente aos agentes. Esses agentes é que são responsáveis. Então nós vemos claramente aqui para Gordon Clark que Deus, ele não é o autor do mal no sentido daquele que pratica, mas é no sentido daquele que decreta. Mas ainda fica a questão, como por exemplo responder ao problema de Epicuro, se de fato foi ele que propôs esse problema. Há uma controvérsia no que diz respeito a isso. Mas o problema é conhecido dessa forma. Como responder essa questão? Então Deus, ele não é bom? Como é que fica a questão da moral de Deus? Os teólogos reformados, eles têm feito uma análise da moral de Deus, pelo menos dos textos que eu tenho lido, como por exemplo, você pega a teologia sistemática de Charles Hodge, onde ele vai levantar 5 objeções contra o supralapsarianismo. Charles Hodge, ele foi um teólogo muito bem renomado, conhecido, nasceu em 1797 ou 98, se eu não me engano, deu aula em Princeton. Ele escreveu diversos livros e na teologia sistemática, então, dele, no 5º ponto, ele vai levantar essa objeção de que é imoral para Deus ele decretar a pessoas a perdição. E ele faz uma relação de moral como se fosse um padrão externo ao próprio Deus, da qual ele deve se submeter. Para Gordon Clark, e depois Gordon Clark também vai responder a algumas objeções dele ao supralapsarianismo. Ele tem um texto pelo site da Monergismo, eu indico que você vai lá e confira, que Gordon Clark ele vai mostrar que Deus ele é ex lex. Nesse capítulo aqui, onde eu acabei de ler essas palavras para você, na página 81, ele vai falar a respeito de um conceito que me parece ali bem semelhante ao voluntarismo, voltando agora para a Idade Média, ali perto de Tomás de Aquino, mas Duns Scott, Guilherme de Ockham, que parece que ele está seguindo e derivando o seu pensamento mais a respeito disso. Esse ex lex significa que Deus ele está acima da lei e que não há nenhuma lei da qual Deus ele esteja submetido. Não há uma lei moral, um padrão da qual Deus ele olha que é reto e da qual ele venha a se encaixar. E no sistema calvinista, esse conceito ex lex, ele se encontra muito bem. E me parece que ele está muito bem firmado nas escrituras. Bem, mal, não é algo da qual Deus ele olha e ele toma uma escolha, ou ele tem uma, e necessariamente ele vai estar submetido a nunca fazer o que outro está. Não, moral para Deus é tudo aquilo que ele faz, todas as causas, todas as atitudes dele, tudo aquilo que ele declara é moral porque é ele quem faz, não porque é um conceito à parte de Deus. É moral. E justiça também não é um conceito à parte de Deus. Justiça é tudo aquilo que ele faz. Então nós começamos a ver nas escrituras, por exemplo, a prova de que Deus é ex lex é que nós temos, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 20, vai mostrar aqui que Deus ele envia um espírito da mentira na boca de alguns homens
E esses homens, eles vão mentir por causa que Deus ele enviou o espírito da mentira. Mas se Deus, ele já tinha declarado que mentir é pecado, ou se ele não tinha declarado, futuramente ele iria dizer, por meio dos apóstolos, por meio de Jesus Cristo, que mentir é pecado, não importa se é no começo, no meio ou no fim. É imoral. Se é um padrão externo ao de Deus, ele deve se submeter, não importa qual época. Então nós temos, por exemplo, no verso 20 do capítulo 18 de 2 Crônicas, em diante. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei? Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então nós vemos aqui que moral não é um conceito à parte de Deus, e que Deus é ex-lex. Mas ainda tem outros textos, por exemplo, nós vemos o livro de Oséias. Oséias era um profeta, nessa época o pessoal estava saindo da mão de Deus, e eles estavam como ovelhas desgarradas, e Deus ele pega e manda Oséias casar com uma prostituta. Isso é um absurdo tão grande diante principalmente daquela época, que a mulher ela deveria tanto ser apedrejada pela sua prostituição. Agora imagina mais ainda casar com essa mulher que não tinha sido apedrejada. E Deus manda casar com ela, ainda faz uma relação com o povo de Israel. O povo de Israel está como prostituta. A relação da mesma forma é Oséias com essa prostituta. Então nós vemos nas escrituras Deus fazendo coisas que é então contrária à sua palavra revelada. Deus ele é ex-lex, ele está acima dessa lei. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito importante, é quando nós lemos Efésios capítulo 1, nós vemos que Deus ele se revelou na dispensação da plenitude dos tempos, e nessa plenitude dos tempos, ele deu ordens, e pecado para Gordon Clark, assim como para nós que esteja muito claro, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Só há pecado porque há lei, é o que Paulo vai falar em Romanos. E sem lei não há pecado. Então Deus ele começa a dar lei para essas pessoas não conseguem cumprir essas leis. Não estou colocando determinação aqui. Essas pessoas não conseguem cumprir essas leis e o pecado vem à existência. Eu não vou chegar nem no mérito de que se Deus ele não quisesse o pecado, era só ele não ter dado lei. Eu vou chegar na ideia de que Deus ele coloca leis e depois você pode observar nas escrituras que ele revigora leis. Ele tira leis, ele aperfeiçoa leis. Ele está sempre trabalhando do começo ao fim das escrituras com as leis. E se há alguém moral para ele porque é um padrão externo, não importa, como eu já disse anteriormente, se é no começo, meio, fim, é imoral e pronto, acabou. Mas então nós vemos muito bem essa relação de que Deus ele acrescenta coisas e a forma que ele trabalha mostra o seu poder, a sua grandiosidade e mostra que de fato ele é ex-lex. Então críticas frágeis e fracas, como por exemplo a Charles Hodge, que era um calvinista, mas é muito inconsistente, principalmente dentro do sistema calvinista, que mostra que Deus ele ordena o pecado, como a traição de Cristo. O calvinista ele abre a boca, seja o infralapsariano ou o supralapsariano, para dizer Deus ele ordenou a morte de Cristo. Deus ele ordenou o pecado. Mas fazem esse tipo de crítica principalmente ao sistema supralapsariano, que é um sistema muito mais coerente, muito mais firmado nas escrituras do que o infra, com certeza. Então, esse vídeo eu fiz ele para fazer essa defesa ao filósofo, ao teólogo Gordon Clark, homem que tanto admiro, uma pessoa que tem me ensinado. Eu não sou grande, eu sou um jovem ainda, eu não tenho nenhum curso superior. O que eu tenho é meus livros e eu aprendo com esses livros. Mas um desejo que eu tenho muito é que as pessoas conheçam as obras dele, que aprendam com ele. E com certeza você pode ser muito beneficiado se Cristo conceder essa graça. Se você quer que eu faça mais vídeos sobre calvinismo,
sobre talvez o supralapsarianismo. Você sabia que há pelo menos 3 tipos de supralapsarianismo? O alto, o baixo e o teleológico, que era o que Gordon Clark seguia, e vários tipos também de infralapsarianismo. Se você quer que eu faça vídeos assim, comenta aqui embaixo, com certeza é muito importante cada comentário, cada curtida, compartilhamento. Você